Olá, bem-vindos amigos do canal. A música de abertura que estamos ouvindo hoje é o famoso hino pontifício, digamos assim, o hino nacional da cidade do Vaticano, situado dentro da cidade de Roma, a capital da Itália atual. E é exatamente sobre a civilização romana que vamos falar hoje, fechando o ciclo sobre os povos da antiguidade, começando lá com a antiguidade oriental, Egito, Mesopotâmia, depois as civilizações gregas e hoje, finalmente, a civilização romana. Mas, inicialmente, agradecendo a todos aqueles que estão acompanhando esse canal, se inscreveram, aqueles que estão compartilhando, curtindo os vídeos, você que está pela primeira vez aqui, se gostou, se inscreva e compartilhe esse vídeo, convide os familiares, os amigos, aqueles que se interessarem pela história, somente dando assim rápidas pinceladas a respeito de algum ponto importante do nosso evoluir histórico. A civilização romana é uma das duas grandes civilizações ditas clássicas, junto com as civilizações gregas, e se desenvolve na região da Itália atual. Não existe Itália na antiguidade, na região da Península Itálica, a partir da região conhecida como Latium. E nessa região falava-se a língua conhecida como latim, que é a base, a origem do idioma que nós falamos hoje, o português, bem como o italiano, o espanhol, o francês, ou seja, nós temos uma ligação muito grande com a civilização romana da antiguidade. O nosso idioma provém, é originário do latim, que é uma língua, por alguns chamada como língua morta, na verdade não é uma língua, sim, totalmente abandonada, uma vez que é utilizada principalmente nas ciências naturais, a chamada classificação das espécies, os seres vivos tem um nome dito científico em latim. Na área do direito, muitos termos latinos ainda são utilizados, e o latim é a língua oficial da Igreja Católica. Os documentos emitidos pelo Papa são escritos em latim e depois são feitas as traduções nas línguas de diversos países. Pois bem, a civilização romana tem uma divisão na sua evolução histórica em três grandes fases: a monarquia, a república e o império. A monarquia, que tem a sua origem a partir de um mito fundador que conta a história dos gêmeos Rômulo e Remo, que nunca existiram. A história é lendária, é mitológica. Conta que os dois teriam sido abandonados num cesto no rio Tibre e ali foram encontrados amamentados por uma loba, depois encontrados e criados por um pastor, chegando à idade adulta, descobriram a sua origem. Eram filhos do deus da guerra, Marte, com uma princesa, filha do rei da cidade de Alba Longa, cidade essa daquela região também da Península Itálica, no centro da Península Itálica. E esse rei havia sido destronado por um irmão e que abandonou os dois molequinhos lá no rio Tibre, mas que agora, adultos, voltam, conseguem colocar o avô de volta no trono e recompensa Rômulo receber o território que ele vai criar a cidade de Roma. Por que o Remo não recebeu nada? O mito não conta. Esses mitos nunca são completos. Não são história, são mitos. Então, consta lá, inclusive, que Remo um dia resolveu visitar o irmão. Ele estava fora de Roma, e Rômulo havia dito que quem ultrapassasse as muralhas de Roma sem permissão seria morto. Ele estava construindo, começando a construir as muralhas. E o Remo achou: sou o irmão dele, vou passar. Pulou, o que nós chamamos hoje de alicerce das muralhas, e ele foi morto pelo próprio irmão, porque ele invadiu sem permissão, significando aquilo que todo aquele que entrasse em Roma sem permissão teria o mesmo destino. Ele não poupou ninguém, nem o próprio irmão. Essa primeira fase da história de Roma, da monarquia, temos 6 reis, se nós contarmos com Rômulo. Alguns desses reis eram de origem etrusca. Os etruscos eram dos vários povos que habitavam aquela região da Península Itálica. Pouco se sabe sobre esse período. Sabe que, num determinado momento, o Senado, os principais órgãos da administração romana do período, conseguiu suplantar os reis, acabou com a monarquia e instala a chamada res publica, palavra de origem latina que significa coisa pública. É a gestão, a administração dos bens públicos, dos bens do povo. Teoricamente, na época, porque o povo mesmo romano, que nós vimos hoje, o povão, eram os plebeus. Os plebeus não tinham direitos políticos nenhum. Quem detinha o poder na cidade eram os patrícios. Inclusive, há grandes disputas e um conflito muito grande entre esses dois grupos, entre patrícios e plebeus. Nós vamos ver mais adiante. E são os patrícios,
são membros do Senado, que conseguem se impor, acabam com a monarquia romana e instalam-se agora numa república, numa coisa pública, na gestão, na administração da coisa pública. É o que significa a palavra república. É a administração daquilo que é o bem coletivo da sociedade. Os governantes administram em nome da sociedade. Mas, no caso aqui, não se administrava em nome da sociedade, porque a grande massa da população romana era formada pelos plebeus, que não tinham nenhum direito político. Quem tinha todos os direitos políticos eram os patrícios, que chegavam, eram os únicos que podiam chegar ao Senado. E para chegar ao Senado era necessário que eles passassem por todos os órgãos da administração romana, chamada magistraturas romanas, como questores, pretores, censores, eram vários cargos antes de chegar ao último cargo, que era o de senador. Inclusive, curiosamente, as conquistas romanas, que começam no período agora da República, são feitas em nome do Senado. Não sei se já repararam nesses filmes que passam sobre os romanos da Antiguidade, à frente das legiões romanas vem o chamado lábaro, o estandarte, que vem à frente uma águia de asas abertas, significando o poder que Roma detinha sobre um vasto território, e abaixo uma sigla, SPQR, a sigla em latim, Senatus Populus Que Romanorum, Senado do Povo Romano. Então, as conquistas romanas, inclusive depois do Império, eram feitas não em nome do imperador, mas em nome do Senado. Era em nome do Senado que as legiões marchavam, era em nome do Senado que as legiões conquistavam. E, durante o período republicano, vários conflitos entre patrícios e plebeus vão ocorrer em Roma. E, pouco a pouco, os plebeus vão conseguindo alguns privilégios, alguns direitos. O primeiro dos quais é que existissem leis escritas. Não haviam leis escritas em Roma. As leis eram orais, interpretadas de acordo com a vontade dos patrícios, beneficiando a si próprios, obviamente. Então, os plebeus exigem, e é feita o primeiro Código de Leis escrito de Roma, chamada Lei das 12 Tábuas. Essa Lei das 12 Tábuas vai ser escrita, como o nome diz, em tábuas, mas de metal, não de madeira, tábuas de metal, e colocadas no Fórum Romano para o conhecimento de todos. E ali elas permaneceram, e agora as leis deixam de ser interpretadas de acordo com a vontade dos patrícios. Outras leis vão surgindo com o tempo, inclusive uma que permite o casamento entre patrícios e plebeus. Era proibido o casamento entre os dois, representantes dos dois grupos sociais. Uma outra grande conquista é a eleição de um tribuno da plebe. O tribuno da plebe é uma espécie de representante dos plebeus que levavam as reivindicações dos plebeus até o Senado. Os mais famosos são os irmãos Graco, Caio e Tibério Graco, que tiveram um fim trágico, porque os senadores não apoiam o que eles estavam pleiteando, e eles terminam de forma trágica o seu percurso político. A República Romana, que inicia as conquistas, o expansionismo romano, e já aí começa o poder de imperium. Não confundir com o império, forma de governo monárquico, com o imperador. O império agora é o poder de domínio que o Senado romano exerce sobre outras regiões, que nós chamaremos hoje de imperialismo, é um poder de domínio, que uma nação mais forte e poderosa exerce sobre outras. Depois, isso vai se tornar o império com os imperadores mesmo, mas é mais adiante. Já na República Romana, a cidade tinha esse poder, esse domínio, esse imperium sobre outras regiões. E isso entra em declínio, surgindo os chamados triunviratos. Foram 2 triunviratos, 3 elementos que se unem. O primeiro, formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Com a morte de Crasso e o conflito entre Júlio César e Pompeu, que era apoiado pelo Senado, Pompeu acaba sendo derrotado, se retira para o Egito, onde ele é morto. Júlio César retorna a Roma, vitorioso, mas o Senado não apoia suas ideias, apesar de ter recebido do Senado o título de ditador perpétuo. O ditador não é o que nós entendemos hoje. O ditador era um cargo da magistratura romana que era concedido para um determinado elemento em certas épocas de problemas, de dificuldades. Tinha um mandato. O Júlio César, ao contrário, recebeu o ditador perpétuo. Mas ele tinha um carisma muito grande com os plebeus.
ele era o que nós chamamos hoje de populista, um líder populista, e isso leva a que os senadores organizem um complô contra ele. Ele acaba sendo assassinado em pleno Senado, nos chamados Idos de Março, seria o nosso 14 de março do ano 44 antes de Cristo. O sucessor natural de César seria Marco Antônio, amigo pessoal dele. Os senadores, com receio de que Marco Antônio estabeleça um governo mais ligado aos plebeus do que foi o de César, consegue formar um segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio, que era sobrinho de César, trazido a Roma pelos senadores, naquela ideia que ele poderia ser manipulado, porque era muito jovem, e não foi, vamos ver isso mais adiante. E o terceiro, que foi Lépido, que logo é afastado, recebe o título de líder da religião mitológica romana, e novamente 2 membros do antigo triunvirato entram em choque. Marco Antônio, agora no Egito, ligado a Cleópatra, a famosa rainha do Egito, e é acusado de querer separar aquela região do norte da África do domínio romano. Otávio vai até o Egito, consegue derrotar as tropas de Marco Antônio e Cleópatra, os dois se suicidam, naquela história famosa de Cleópatra que se deixou picar por uma serpente. Marco Antônio retorna a Roma, também vitorioso, e ele inaugura o governo que é conhecido como Principado. Ao contrário do que a gente pensa, Júlio César e Otávio Augusto nunca adotaram o título de imperadores. Júlio César foi ditador perpétuo e Otávio recebeu o título do Senado de príncipe. Príncipe do Senado, ele era o primeiro dos senadores, o primeiro a emitir o seu voto no Senado. Ele nunca usou o título de imperador. Quem usou pela primeira vez o título de imperador foi o sucessor de Otávio, Tibério. Ele é o primeiro imperador de Roma. Ele e mais outros 9, Otávio e Júlio César, um total de 12, são chamados 12 Césares de Roma. César, o nome do primeiro, que era o nome próprio dele, se tornou título a partir de Otávio, que passou a se assinar César Otaviano Augusto. Augusto é outro título que ele recebeu do Senado. Augusto era um título dado às divindades, então ele passa a ser considerado quase como uma divindade também. Então, foi o título que ele recebeu. Ele nunca adotou o título de imperador. O primeiro a adotar o título de imperador foi Tibério. E os seus sucessores, Calígula, Cláudio, Nero, Otão, todos os outros que vieram depois são imperadores, que alguns adotaram também o título de César, como os 12 primeiros, e outros não. Com o governo de Otávio, Roma começa a experimentar um período de paz, a chamada Pax Romana, a paz romana, com a ideia de onde Roma estendeu as suas asas protetoras, o mundo estava em paz. Fora era a barbárie. Fora daquilo era a selvageria. E num canto mais desprezado dos domínios romanos, na região da Judéia, é que nasce durante o governo de Otávio a figura de Jesus na cidade de Belém, iniciando o período que nós chamamos de cristão. Obviamente, na época não usavam isso, não sabiam, isso foi feito posteriormente. E no governo seguinte, de Tibério, Jesus é crucificado em Jerusalém. E começando ali, o surgimento, o crescimento do cristianismo, que adota exatamente aquele símbolo principal do domínio romano, de tortura, de dor e de morte, que era a cruz. Instrumento utilizado para a execução de traidores, de criminosos, e que agora com o cristianismo se torna um sinal não mais de infâmia, mas se torna um sinal da nova religião que conseguiu suplantar os deuses romanos, a mitologia romana. Mas isso levou muito tempo, porque os imperadores romanos começam a perseguir o cristianismo, principalmente a partir de Nero. Durante o seu governo, há o famoso incêndio da cidade de Roma, que foi atribuído a ele erroneamente. Provavelmente não teve participação nenhuma naquilo, incêndios eram até comuns em Roma. Mas ele, querendo tirar o corpo fora, como diríamos hoje, colocou a culpa nos cristãos, viraram uma espécie de bode expiatório. Começaram a ser perseguidos, houve um período de perseguição aos cristãos, não só com Nero, mas outros imperadores também, como Diocleciano, que foi o grande perseguidor dos cristãos, e até Marco Aurélio, aquele imperador do início daquele filme Gladiador, que muitos viram, o imperador Marco Aurélio, chamado imperador filósofo, porque ele era adepto de uma corrente filosófica. Tem obras
dele, um livro importantíssimo, As Meditações de Marco Aurélio, mas ele também perseguiu os cristãos. O cristianismo, e depois de muito tempo perseguido, vendo nas catacumbas, no subterrâneo de Roma, acabou finalmente sob agora o governo de Constantino, pelo Edito de Milão, se tornar a religião livre do Império. Tiveram liberdade de culto. Constantino teria visto, à véspera de uma batalha importantíssima no céu, uma cruz em chamas, e abaixo a legenda: sob este sinal vencerás. E ele trocou a águia das legiões romanas pela cruz e conseguiu a vitória, e com isso ele deu liberdade de culto aos cristãos. O cristianismo se torna religião oficial com outro imperador. Foi Teodósio que, em 395, assina um outro edito, uma outra lei, chamada Edito de Tessalônica, e transforma o cristianismo em religião oficial do Império. Mas aí Roma já estava decadente. O próprio Teodósio, ao morrer, deixa o Império dividido entre os seus dois filhos, Honório e Arcádio. O Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, a cidade que foi refeita por Constantino, antiga cidade grega de Bizâncio, por isso que esse império é conhecido também como Império Bizantino, vamos falar dele mais para frente, e o Império Romano do Ocidente, propriamente dito, com a capital em Roma. Esse Império Romano do Ocidente, decadente completamente, entregue à corrupção, à imoralidade, seria até uma grande lição para os nossos dias de hoje, a decadência de Roma, que provocou a sua queda final, foi invadido finalmente em 476 por um grupo de bárbaros, aqueles que não tinham a cultura greco-romana. Bárbaro era isso, considerado pelos romanos aqueles povos que viviam fora das fronteiras de Roma e não tinham a cultura greco-romana. Os érulos, que já estavam dentro de Roma, para falar a verdade, servindo ao governo romano, mas ainda eram considerados como bárbaros. Era um grupo insignificante que não fez absolutamente mais nada, a não ser tomar Roma em 476 e depor o último imperador, Rômulo Augusto. Eram fortes esses bárbaros, tinham força alguma. Na verdade, Roma caiu mais pela sua fraqueza, pela decadência dos seus costumes, pela sua decadência moral, pela corrupção política generalizada que existia no Império Ocidental. E os bárbaros ocuparam Roma por causa da fraqueza das instituições romanas. E ali o Império Ocidental tem o seu fim. O Império Oriental, o Império Bizantino, vai perdurar até 1453. Quase mais 1000 anos dessa duração daquele império que foi derivado do grande Império Romano, que se tornou o maior império da antiguidade. Com isso, a parte ocidental do império chegou ao seu fim em 476 e, pouco a pouco, outros